Bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos direto ao assunto. Imagina o cenário: norte da África, finalzinho do século VII. O Império Bizantino, sabe, a potência antiga, tá meio que recuando. Perdendo força ali na região. Exato. E do outro lado, vindo do leste, o Califado Árabe avança com tudo. E bem ali, no meio das montanhas do Aurés, com um povo super orgulhoso da sua liberdade, tá para surgir uma figura, nossa, lendária. Uma figura feminina forte, né? Justamente. O nosso foco hoje é a história incrível de Diyah, que ficou conhecida também como Al-Qaína, a rainha guerreira. A gente está se baseando aqui em uns fragmentos de uma narrativa que conta a história dela. Uma história que mistura tudo, né? Amor, resistência. Resistência ferrenha, traição daquelas bem dolorosas. Então, a nossa missão aqui é tentar desvendar como essa líder surgiu, os desafios que ela encarou, as relações, assim, super complexas que marcaram a vida dela e o legado que ela deixou. Tudo com base nesses pedaços de história que a gente tem. É um período histórico, assim, fundamental ali. O vácuo deixado pelos bizantinos, né, abriu caminho, e o califado Umayyada, lá de Damasco, estava bem decidido a ocupar esse espaço. Expansão total. Total. E nesse choque de impérios, os povos locais, como os Imazighen, que a gente conhece mais como berberes, viram a autonomia deles ameaçada, né? Era um contexto que clamava por líderes. Alguém que conseguisse unir aquelas tribos que eram historicamente meio separadas contra essa ameaça externa gigante. Faz todo sentido. Então vamos mergulhar no começo dessa história. Como a narrativa nos conta lá no capítulo 1. A coisa tá feia depois da morte de Kuzaila, que era outro líder berbere importante. Uma figura de peso que caiu. Exato. Aí os chefes das tribos estão reunidos, imagina, numa caverna, luz de tocha, procurando desesperadamente um novo comandante. O clima é de urgência, quase um desespero, sabe? Um tal de Idir, um chefe respeitado, pede alguém que consiga unir todo mundo. A união era a chave, né? Total. E aí, nesse momento super tenso, que Dirria, que era filha de uma sacerdotisa chamada Tabate, se apresenta. A descrição dela é forte. Cabelos muito negros, olhos verdes, assim, penetrantes. E ela não pede licença, não. Ela chega e desafia a Assembleia. E aí a história dá uma virada. Essa chegada dela é crucial. A fragmentação era o ponto fraco dos berberes, né? Sem um comando unido, eles iam ser varridos, provavelmente. O nome dela, Dirria, que quer dizer bela gazela em Tamazight, a língua deles, talvez sugira uma ligação com a terra, uma certa graça, sei lá. Uma conexão. Isso, mas o apelido que os inimigos deram, Al-Qaína, a feiticeira, esse diz muito mais. Mesmo sendo para diminuir, né, carrega um peso de medo, talvez até um respeito, pela inteligência dela, pelas táticas dela que não eram comuns, mostra que ela não era uma líder qualquer. E ela usa a palavra de um jeito. Nossa, ela pergunta se duvidam dela por ser mulher ou por ela ter uma visão que eles não têm. Ela fala dos guerreiros que já comanda, mas o ponto alto mesmo é quando ela toca na ferida coletiva. Vi nossos filhos acorrentados, nossas filhas violadas. Quem vai seguir ela para ter um reino livre? Que discurso! E a resposta, pelo que a narrativa diz, é na hora. Os chefes se ajoelham. Naquela noite nasceu uma lenda. Que momento, hein? É a combinação perfeita ali. Carisma, o momento certo e saber canalizar toda aquela angústia e o orgulho de um povo. Ela não só se oferece para liderar, ela se torna a própria resistência encarnada. Aí a narrativa dá um pulo. 3 anos se passaram. Estamos no capítulo 2, o primeiro sangue. Dia agora é rainha, consolidada. A fortaleza dela nas montanhas virou um símbolo de desafio. Um espinho na garganta do califado. Exatamente. O comandante árabe, Hassam ibn al-Numan, avança pelo vale de Mesquiana, parece que subestimando a resistência. Ele não fazia ideia do que ia encontrar. A batalha é descrita como, assim, terrível para os árabes. Uma surpresa estratégica. E durante a perseguição dos que sobraram, acontece um encontro que
muda tudo. Dia encontra um tal de Khalid Ben Yazid, um jovem comandante árabe ferido, descrito como tendo uma beleza perturbadora. Ele tá caído, sangrando, ela chega perto. Tenso. Os olhares se cruzam. Ele mesmo ali ferido não mostra medo, mostra fascínio. Ela fica em dúvida. E aí ele fala, na língua dela, no Tamazight, mate-me, ou morrerei de vergonha por ter sido derrotado pela mais bela guerreira que já existiu. O que passa na cabeça dela numa hora dessas, né? É um ponto de virada fascinante esse. Se a gente pensar só na estratégia, ele é um prisioneiro valiosíssimo. Um comandante inimigo, pode ter informação crucial, pode ser moeda de troca. Claro. Mas a narrativa já sugere algo mais, né, na hora. O fato de ele falar a língua dela, esse reconhecimento mútuo de força e, quem sabe, uma atração ali, isso vai além do cálculo militar. É aí que o conflito externo começa a ter um espelho dentro da própria Dia, um conflito interno. E essa tensão só aumenta no capítulo 3, O Veneno do Amor. O Khalid não é tratado como um prisioneiro qualquer, não. Ele é levado para o Palácio da Dia, um lugar que dizem ser esculpido na rocha e vira tipo um hóspede de honra. Um tratamento bem diferente do esperado. Muito. Passam noites conversando nos jardins, trocando ideias sobre filosofia, estratégia, poesia árabe, canções berberes. Parece que a admiração é mútua. Uma conexão intelectual e talvez mais, né? E numa dessas conversas, a Dia conta algo super pessoal. O Khalid pergunta por que ela poupou ele e ela confessa a origem dela. Mãe berbere capturada, vendida como escrava, virou concubina do pai dela lá em Damasco. Ela fala da maldição de pertencer a dois mundos. Imagina o peso disso, essa identidade dividida bem no meio de uma guerra total. Exato! E essa revelação é muito importante. Não só porque humaniza a Dia, né, mostra a complexidade por trás da rainha guerreira, mas também cria um terreno comum inesperado com Khalid. Ele também vive entre mundos. O dever militar dele e essa conexão crescente com a inimiga. Se a gente olhar o quadro geral, essa intimidade que está crescendo é como brincar com fogo perto de pólvora. Essa troca de vulnerabilidades entre inimigos mortais cria um laço perigoso, quase viciante para os dois. Os dois parecem ver no outro algo extraordinário, quase mágico, que desafia a lógica da guerra. Claro que essa proximidade toda não passa batida. O Idir, lembra? Aquele general leal que pediu um líder lá na caverna, ele confronta a Dia. Majestade, o prisioneiro, os boatos estão correndo soltos, ele é o inimigo. O alerta da razão, né? Pois vê. Dia não nega o risco, mas diz que o Khalid é uma fonte de informação. E ela mesma confronta o Khalid sobre essa proximidade impossível. A resposta dele, segundo a narrativa, um beijo carregado com o peso de mundos em colisão. A situação está ficando insustentável. E a solução que a Dia encontra, no começo do capítulo 4, é uma das jogadas mais, arriscadas da história. Para tentar calar os boatos e controlar a situação, ela decide adotar ele. Formalmente, como terceiro filho. Adotar o inimigo? Exatamente. Ao lado dos filhos biológicos dela, Ifrã e Yezid, com cerimônia pública, tudo grandioso. É uma tentativa de usar um laço pessoal como ferramenta política, sabe? Adotar ele para neutralizar o perigo imediato, ganhar controle sobre ele e sobre a opinião pública. Mas é uma aposta altíssima. Se a lealdade dele for só fachada, a traição fica ainda mais devastadora. E pessoal, e a ironia cruel é que a traição já está rolando. A narrativa deixa isso bem claro. Enquanto está acontecendo a cerimônia de adoção, o Khalid está mantendo contato secreto com o Hassan ibn al-Nauman, que está lá em Cirenaica, mais para leste na costa, esperando reforços de Damasco. Que coisa! O Khalid está passando informação sobre as forças da Dia, as divisões internas. Ele escreve que a rainha confia nele e até sugere tática de ataque. É a duplicidade na forma mais pura. Enquanto ela tenta integrá-lo, ele cava a ruína dela por baixo dos panos. Exato. E as más notícias não demoram. O Hassan está voltando, e agora com um exército muito maior. O Idir avisa Dija, e é nesse momento crítico que ela toma a decisão mais controversa do reinado dela.
a política de terra arrasada. Ah, essa é pesada. Muito. Destruiremos tudo, ela ordena para o conselho. Campos queimados, poços envenenados, cidades demolidas. Se querem nossa terra, vão encontrar cinzas. O conselho fica horrorizado, mas ela está decidida. Sem suprimentos, o exército deles não vai sobreviver ao deserto. É uma medida desesperada, né? Com um custo terrível para o próprio povo dela. Como é que uma líder justifica isso? Olha, a tática de terra arrasada é um recurso extremo mesmo, geralmente usada quando se está em clara desvantagem numérica e a luta pela sobrevivência total. A lógica é essa, negar ao invasor os recursos para ele continuar a campanha. Mas o dilema moral é gigantesco. Imenso. A Dia está, na prática, destruindo a base de vida do povo que ela jurou proteger, na esperança de salvar a liberdade a longo prazo. Isso levanta uma questão central sobre liderança em crise. Qual é o limite do sacrifício que é aceitável? A própria narrativa mostra ela se debatendo com isso, se perguntando se ela é salvadora ou destruidora. E o paradoxo é que, nesse cenário de destruição toda, a relação dela com o Khalid, segundo a narrativa, chega no auge. Amor em meio às cinzas, como diz o texto. Ele parece apoiar ela, chama de sacrifício necessário, ela confessa para ele o peso da decisão. É uma dinâmica muito, muito complexa. Quase doentia, né? Dada a traição que a gente sabe que está acontecendo. Totalmente. Mas a verdade vem à tona no capítulo 5. A última batalha. Um mensageiro árabe é pego com uma carta de Hassan para Khalid. O Idir leva a prova para Dia. A casa caiu. E como? O conteúdo é demolidor. Detalhe das defesas, movimento de tropa, até as dúvidas dos chefes berberes. Tudo informado pelo Khalid. A traição é completa, escancarada. Nossa. O confronto final no Salão do Trono é... uau! Khalid, acorrentado, encara Dia. Ela pergunta se ele tem algo a dizer, e ele admite tudo. Tudo que escrevi era verdade, ele diz, mas omitiu uma coisa. O quê? Que me apaixonei por você, ele responde. Que cada palavra enviada foi uma traição não só a você, mas a mim mesmo. O salão explode. O Idir quer matar ele ali na hora. Qual a reação da Dia diante disso? Admitir amor no meio da traição, isso muda alguma coisa para ela? Parece que pra Dia não muda a sentença. Mas talvez mude a forma como ela executa, sabe? A reação dela é incrivelmente calculada. Em vez de matar ele ali na hora, o que talvez todo mundo esperasse... Sim, seria o mais óbvio. Ela sentencia ele a voltar pro Hassan. Vá, diga a ele que Dihya o espera em Tabarca. Desta vez, só um sobreviverá. É uma jogada psicológica brilhante, cara. Ela desarma ele, expõe a duplicidade dele e ainda o transforma no mensageiro da própria determinação de ferro dela. Ela nega a ele até a morte de um traidor, força ele a encarar as consequências no campo de batalha do lado daqueles que ele serviu em segredo. Genial e cruel ao mesmo tempo. Antes da batalha, tem uma cena que aperta o coração. A Dihya conversa com os filhos, Ifran e Ezid. Ela pede o impensável para eles. Se ela cair na batalha, eles devem se render. Até se converter ao Islã, se for preciso, para sobreviver e manter a memória do povo viva. Nossa, que pedido para uma mãe. E rainha. Eles reagem mal, claro, chamam de traição. Mas ela insiste que é sobrevivência, que o povo vai precisar deles no futuro. Que decisão dura. Mostrar a visão estratégica dela até no pior cenário, né? Pensando no depois. Exato. E aí a gente chega ao capítulo 6. Tabarca, o crepúsculo dos deuses. A batalha final. De um lado, Hassan com 40 mil homens. Do outro dia, com 15 mil guerreiros, muitos já abalados pela terra arrasada. O discurso dela antes da luta é pura energia. Lutamos pela liberdade. Podem tomar nossos corpos, jamais nossos espíritos. Somos Imaziguen, os povos livres, e livres morreremos. Nossa, arrepia só de ler. É para inflamar mesmo, né? Dá um último suspiro de coragem. E então, o momento que a gente sabia que ia chegar. As linhas de batalha se formam. E lá está o Khalid cavalgando do lado do Hassan, recompensado por suas informações, diz o texto. Os olhos dele encontram os da Dia. Aquele instante congelado. Dia ergue a lança. Um desafio, uma saudação final. E a batalha começa. Uma dança da morte. A luta é descrita como desesperada. A desvantagem numérica é simplesmente esmagadora.
Dia luta com fúria, como uma leoa defendendo a cria, mas as forças berberes estão sendo massacradas. O clímax é de partir o coração. A Dia vê uma chance, talvez um ato meio suicida, de alcançar o Hassan. Ela avança, mas o Khalid intercepta ela, renda-se. Ele implora para ela, com lágrimas nos olhos. Até o último momento, essa tensão entre eles. Nunca, ela responde, e ataca. Eles lutam, a lança dela acha uma brecha na armadura dele, ele cai, Dia desmonta, corre até ele, se ajoelha. Perdoe-me, ela sussurra. Já está perdoado, ele consegue dizer. E ela o beija na testa enquanto ele morre ali, nos braços dela. Que cena trágica! Um final shakespeariano quase. O amor e a traição culminando na morte mútua, de certa forma. Totalmente. E o fim da Dia vem logo depois. Recuando com os últimos guerreiros para perto de um poço antigo, ela é cercada. O Idir morre do lado dela. O Hassan oferece rendição reconhecendo a bravura dela, mas Dia recusa. Um pássaro nascido livre morre livre, coerente até o fim. Um velho guerreiro bebe veneno. E Dia declara: digam aos que vierem que Dia, mãe dos livres, jamais se ajoelhou. E então ela cai, morta, ali, junto ao poço. Um final de resistência absoluta. O epílogo, a imortalidade da lenda, conta o que aconteceu depois. O Hassan, impressionado, manda enterrar a Dia com honras de rainha. O poço fica conhecido como Bir al-Kahina, o poço da feiticeira. E os filhos dela Cumprem a promessa. cumprem, sobrevivem, se convertem e, olha a ironia, viram generais que ajudam a liderar a conquista árabe da Península Ibérica. Nias da história, né? Os filhos da maior resistente se tornam parte do sistema que ela combateu. Mas a história dela não acabou ali de jeito nenhum. Ela se recusou a ser esquecida. Não mesmo. Foi registrada por historiadores importantes como Ibn Khaldun, que chamou ela de a Cavaleira dos Amazigh, igual a qual nenhuma era produziu. E séculos depois, a figura dela foi resgatada por movimentos de identidade amazigh e por feministas lá no norte da África. Virou um símbolo muito forte de resistência cultural, de liderança feminina indomável. Impressionante como ela sobreviveu no imaginário. Exato, talvez ela tenha perdido a batalha militar, a guerra ali no campo, mas a guerra pela memória, pela inspiração, essa ela parece ter vencido. O espírito de resistência que ela representou sobreviveu à conquista. A narrativa termina justamente com essa ideia. A imortalidade não está no corpo, mas nas histórias que a gente inspira, na coragem que a gente desperta nos outros. Uma mensagem bem poderosa. Muito. Então, fazendo um balanço dessa nossa conversa. A gente viu a ascensão meteórica da Dia, a liderança carismática, estratégica dela, mas também as decisões brutais que ela tomou. Acompanhamos essa relação super complexa e trágica com o Khalid, que meio que espelhava as tensões da época. Vimos a resistência feroz contra o império e o preço altíssimo que ela e o povo dela pagaram. O que fica disso tudo, afinal? Olha, acho que o legado principal é mesmo o da Dia como esse símbolo duradouro de resistência contra a assimilação, sabe? De luta pela identidade, pela liberdade. A história dela continua relevante porque toca em dilemas que são universais. As escolhas impossíveis da liderança em tempos de crise, a tensão entre o dever público e os sentimentos pessoais, a lição amarga de que a traição pode vir de onde a gente menos espera. Verdade. Ela nos lembra que líderes históricos raramente são figuras simples, né? Não são santos nem demônios. São seres humanos complexos, forjados em circunstâncias extraordinárias, tomando decisões com consequências gigantescas. E isso deixa a gente com uma pergunta para pensar, algo para levar daqui. Diante de uma ameaça que parece querer apagar sua cultura, sua liberdade, como a que a Dia enfrentou, existe um limite para as ações de um líder? A estratégia de terra arrasada, por exemplo, foi um mal necessário para a sobrevivência de um ideal de liberdade ou foi uma traição à própria terra e ao povo que ela devia proteger? Uma pergunta difícil, sem resposta fácil. Exato. É uma questão incômoda sobre o custo da resistência e o preço que às vezes se paga pela grandeza ou simplesmente pela sobrevivência.
Fica a reflexão. Fica a reflexão. E a gente encerra com as palavras finais que ecoam da narrativa. Dia, filha das montanhas, mãe dos livres, rainha do Aurés, teu nome ecoa através dos tempos, lembrando-nos que alguns fogos nem mesmo a morte pode apagar.